Voltamos com a notícia de frente. Olha, com toda a repercussão do caso Isabelle Guimarães Ramos, a adolescente de 14 anos que morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo pela melhor amiga, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas explica a importância da simulação dos fatos, ou seja, a reconstituição criminal que ocorreu essa semana na casa onde a adolescente foi morta. A reportagem é do José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra em casa com a audiência aqui na Notícia de Frente. Esse caso envolvendo a morte da adolescente, a Isabelle Ramos, de 14 anos, acabou de completar um mês da morte dessa garota. A reconstituição do crime foi feita na noite desta última terça-feira. Começou por volta das 6h30 e se estendeu até depois das 2 da madrugada. Agora, é um caso que é bastante polêmico, a cada dia que passa vem surgindo novidades quanto a isso, mas essa questão de reconstituição do crime é um fator importante, uma peça importante para o inquérito. E hoje nós vamos entender como é que funciona o trabalho num caso desta amplitude. A adolescente que morreu, de 14 anos, a Isabelle, foi vítima de um tiro no rosto, de uma arma que estaria na mão de uma amiga dela, também de 14 anos, a adolescente. E são vários fatores polêmicos que a perícia, a polícia estão trabalhando para saber de fato se foi um crime, até premeditado, se foi de fato um acidente, como que isso aconteceu, porque tem duas famílias no meio dessa tragédia. E hoje nós vamos conversar com a presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, da ABCRIM, a advogada Michele Marie, que também é perita e que acompanha essa situação. Vamos entender a importância, inclusive, dessa reconstituição do crime. No caso da reconstituição, na casa, da adolescente, onde aconteceu tudo isso, foram duas atrizes, que fizeram essa reconstituição, essa simulação do crime. O que é essa reconstituição? O que isso ajuda num caso tão polêmico como esse? A reconstituição do crime, ela visa comparar depoimentos e para trazer provas aos autos efetivamente do que ocorreu naquele momento. Quando existe muitas dúvidas sobre um determinado caso, o artigo 7º do Código de Processo Penal, ele autoriza que seja realizada essa reconstituição do crime. No caso, você está certíssimo, correto, que não é obrigatória a presença da pessoa indiciada, da pessoa que está sendo investigada. Tanto é que a menina que está sendo apontada como autora do disparo não compareceu e teria justificado por uma questão com laudo psicológico. Ela sequer precisaria apresentar esse laudo, porque é realmente um direito de que ela não participa, porque o Código de Processo Penal, ele entende que não se faz, é autorizado aquele que está sendo processado não fazer prova contra si mesmo. E essa reconstituição, ela pode ser muito importante porque ela compara determinados depoimentos. Então, o depoimento do pai, o depoimento da filha, e aí eles vão ter que realmente reconstituir da forma com que foi relatado. E isso pode trazer nuances e uma visão necessária para que seja apontado aí no final um relatório a ser encaminhado para o Ministério Público. Bom, a perícia já conseguiu descobrir que da altura em que partiu esse tiro, em torno de 1,44 m acima, ou seja, muito próximo aí a questão da altura da própria adolescente, que ela estaria com essa arma posicionada a pistola. Tem também a questão da perícia na roupa da adolescente que estaria com a arma, que acabou vitimando a Isabelle. São vários pontos que nós percebemos hoje de um caso muito complexo, que a perícia vem demonstrando um trabalho de alta realização, ou seja, a polícia técnica em Mato Grosso tem demonstrado aí uma relevância extremamente grande para esse caso. Não adianta esconder fatos de perícia. A perícia, ela realmente traz a verdade, a mais próxima verdade dos fatos que ocorreram em qualquer ilícito. E a perícia de Mato Grosso, eu tenho certeza que está fazendo um belo trabalho. Nós sabemos que foram feitas 3 perícias no local do crime, perícia onde foi realizada uma no mesmo dia, ou no dia seguinte, outro para verificar manchas de sangue com luminol. Então, ela está fazendo um trabalho muito louvável e que vai
vai trazer aí, eu acredito, os esclarecimentos necessários que essa família, né, dessa moça tão jovem necessita nesse momento de dor. A perícia também ela é importante, ela trabalha dessa forma, principalmente em Mato Grosso, porque ela é desvinculada da Polícia Judiciária Civil. Então ela é totalmente isenta para fazer qualquer tipo de análise. Uma coisa que tem que ser apontada aí, pelo que eu tenho conhecimento, é que não foi periciado os telefones. Quem fez as descrições telefônicas foram os investigadores de polícia. Então aí já tem um erro, né, que isso deveria ter sido encaminhado para a perícia também. Ou seja, a Becrim ainda analisa que existem elementos ainda que podem ser periciados e que devem ser periciados para, digamos, avançar na solução no inquérito deste caso. Claro, o que se quer sempre um esclarecimento, seja de qual caso, seja quem está na defesa ou na assistência de uma acusação, é o esclarecimento efetivo do caso. E sim, tem que ser buscado todos os meios aí necessários para esse esclarecimento. Existem pontos ainda que podem ser levantados nessa questão e a Polícia Civil ainda está no prazo da investigação. A Michele Marri, que é a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas de Mato Grosso, ela também participa do Conselho Nacional dessa mesma entidade, ou seja, são aí especialistas do direito criminal, analisando esse caso, né, o caso da Isabelle, como acabou, né, mais conhecido, em que há agora, né, a expectativa quanto aos encaminhamentos para o inquérito após a simulação dos fatos, após essa reconstituição do crime. Mas tem muita coisa ainda para acontecer nesse inquérito. E a expectativa é sempre essa, né? De como será resolvido esse caso que acabou virando uma situação, né, nacional, de grande repercussão. E a perda dessa adolescente Isabelle Ramos, de 14 anos. E do outro lado também uma família, né, que está numa situação muito delicada após a adolescente ter acesso a essa arma e acabou acontecendo toda essa tragédia. Com as imagens do Roberto Garcia, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto, pelas suas informações. O caso Isabelle Ramos, então, que, claro, a gente vai continuar na cobertura desse caso. A Michele fala aqui, a Michele Marri, como presidente dessa Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Né? Ela fala, dá uma opinião dela. Né? Eu quero voltar, porque ontem nós abordamos esse assunto, no Cadeia, na sequência, não poderia ser diferente, foi abordado esse assunto. E palpite todo mundo dá. Eu só disse o seguinte ontem, né, que com o tempo vai te calejando em certas coisas, você vai observando, e quem vive a situação da Patrícia sabe o que ela está passando, que era uma perda irreparável. Ela é um luto permanente, ela terá um luto permanente. Eu dei um palpite aqui ontem e vou ratificar o que eu disse ontem também no Cadeia neles, às 11 horas da manhã aqui na Vila Real. Só tem uma verdade. E a verdade só pode ser contada por uma pessoa. Uma ou duas pessoas que estavam no local. Eu sugeri a família da menina que atirou, que pelo menos até agora tudo leva a crer que a menina atirou, para que contasse a verdade, terminasse toda essa parafernália. Olha, eu vou contar a verdade. Aconteceu assim. Mas como o Código Penal, como disse a Michele Marri, faculta e oferece essa condição do menor ser tutelado pela lei, por fatores psicológicos ou não, eu acho que a verdade seria o fator 000 nessa tumultuada investigação. Porque nós vamos remexer isso aqui com advogados competentes, tanto da parte de acusação, de defesa, com o Ulisses Rabaneda e com o outro advogado da família da Isabelle. Nós vamos ter isso aqui, discussões mil. Todos os laudos serão contraditórios, serão refutados, e vai, e ela vai ser psicologicamente abatida todos os dias. Se é o psicológico, todos os dias, essa menina, ou o responsável pelo tiro, vai ser batido todos os dias. Na verdade é o seguinte, Valdo, são duas coisas, né? Se ela confessasse, traria a verdade mais rápido. Mas assim, a verdade vem pela prova científica.
esses laudos periciais vão trazer a verdade. O cadáver fala e a perícia fala. E a cena fala. A cena vai falar. Então, assim, eu acho até que a verdade já foi descoberta. Foi acidente, coisíssima nenhuma, foi assassinato, e isso aí vai depender daqui a pouco da denúncia do Ministério Público, além do advogado da família, o Ministério Público, como fiscal da lei, vai atuar no caso e deve oferecer denúncia nesse caso. Eu só continuo batendo na mesma tecla. A confissão terminaria tudo isso aí. Sim, facilitaria. Facilitaria tudo. Até para quem atirou. Exatamente.